O primeiro movimento da vida é respirar, e o último, antes de partir, também será. Seja bem-vindo ao podcast Respirar. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Respirar. Hoje eu tenho um tema muito interessante para vocês, que é a saúde emocional como impacto na produtividade dentro das empresas. Mas antes de falar de produtividade e dizer onde ela não começa na agenda, ela começa no estado interno das pessoas. E por isso eu estou aqui com o meu convidado, que eu vou ler daqui a pouquinho o currículo dele, porque é muito grande, tá? Mas eu sou a Aimee Caroline, fisioterapeuta. Eu criei o podcast Respirar justamente para a gente respirar o conhecimento, respirar também informações, respirar o nosso corpo, trazer presença, trazer conhecimento na vida, não só pessoal, mas também profissional. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, um consultor de empresas, e nada melhor do que uma pessoa que tem experiência do dia a dia, do cotidiano das empresas e principalmente dos problemas e das travas dentro desse ambiente, para trazer esse olhar que hoje está muito tendo um significado muito grande, que é o olhar do cuidado da saúde emocional e da saúde mental. Então, eu estou aqui com o Matheus Rocha de Moura, que ele é empresário e consultor de gestão empresarial, fundador da MRM Consultoria Empresarial. Há mais de 10 anos vive exclusivamente de consultoria, ajudando pequenas e médias empresas a estruturarem gestão financeira, comercial e processos com foco em resultado. Tem forte atuação em empresas de serviços, especialmente na área de saúde e corretores de seguros, apoiando clínicas e corretoras na organização da gestão e aumento de faturamento. Só em 2025 liderou mais de 150 projetos de consultoria. Olha só. Seu trabalho é marcado por uma abordagem prática com foco na execução e tomada de decisão orientada por indicadores, transformando empresas desorganizadas em negócios mais lucrativos e previsíveis. Matheus, seja bem-vindo ao podcast, se apresente, fale o que você quiser nesse momento. Primeiro, gratidão de participar aqui. E já reforçar que é meio uma parceira minha de longa data, vem fazendo alguns trabalhos aí Sim. nos nossos clientes e trazendo esse resultado com a preocupação de saúde mental. Então, primeiro, agradecer a Deus por estar aqui, agradecer o seu convite de estar aqui. Então, tem uma coisa que precisa citar, que não foi citado, que é o lado pessoal. Matheus, eu sou esposo de Cris, sou pai de Malu, e essa é a minha composição familiar. É isso. Então deixa eu falar a minha composição também, né? Claro. Eu acho que assim, no primeiro episódio eu até pontuei isso, que esse podcast ele não existiria se não fosse a permissão realmente de Deus e de toda espiritualidade. E aqui nesse mundo terreno também da minha família, porque eu gosto de falar que os nossos projetos sempre estão voltados para algumas pessoas. Então eu vivo isso aqui pela minha família, que é o meu marido, Emerson, meu filho, meu enteado, e a minha família também, meus pais, que contribuem sempre no meu processo profissional. E as pessoas que estão do lado de lá, né? Já falei desde o primeiro episódio, tem pessoas atrás das câmeras que também me ajudam muito isso acontecer. Então, deixando essa base forte, agora sim a gente entra no nosso tema do podcast. E eu gosto, sempre quando eu te vejo, Matheus, eu sempre vejo, quando eu decidi te chamar, inclusive, o seu tema me veio muito uma questão assim objetiva, trazer concretização de dados, trazer indicadores que você tanto fala, trazer performance. Então, olhar tudo isso dentro das empresas e aliar o meu trabalho de saúde, eu acho que é como se fosse a união perfeita. Mas eu queria que você explicasse um pouco, né, olhando as realidades das empresas, em que momento você percebe que a saúde emocional começa a impactar diretamente na produtividade? Boa. Assim, Emê, o que é interessante? Por ter esse lado técnico, quando eu entro em corretoras, clínicas, eu estou falando de micro e pequenas empresas, quando a gente vai olhar logo, é aquele cenário matemático, né?
são aqueles indicadores que estão expostos ali quando se tem. Então, no primeiro momento, é difícil perceber essa questão da saúde mental, porque é meu primeiro contato ali com a empresa, é meu primeiro contato com os sócios, com os gestores. Então, a gente vai ali fazendo uma análise técnica, mas à medida que a gente vai começando a fazer as implementações necessárias, começa a se notar um comportamento reativo, um gestor de uma determinada área, que ele é o disseminador do caos dentro da empresa, que grande parte desse caos também é disseminado pelo dono, pelo sócio, por N fatores, por pressão da empresa, por pressão da família, por pressão do mercado. Então, assim, o cara que é empresário, o cara que é gestor, alguém que está liderando ali, ele tem pressões de tudo que é lado. Então, essas pressões muitas vezes não são bem diluídas no fator interno humano e acabam passando pelo filtro e externalizando para todo mundo. Então, o papel do líder, do gestor, do empresário é justamente conseguir ter esse filtro com os buraquinhos menores, para que a gente não passe essa pressão externa do mercado, de fornecedores e tudo mais, para a equipe, porque isso prejudica demais. E tem um dado interessante que a ONU até divulgou, que 12 milhões de horas são perdidas, aí foi um estudo mundial, 12 milhões de horas são perdidas por falta de um comprometimento com o funcionário, com o colaborador, com o parceiro, prejudicando na sua produtividade, muito associado com a questão de saúde mental. E trazendo para o meu cenário de micro e pequenas empresas, se a gente está pensando em cinco dias úteis de trabalho, é basicamente um dia na semana perdido por falta de produtividade, por falta de preocupação de saúde mental. Então, meu papel inicialmente é achar o equilíbrio do que ser muito técnico, muito prático. Então, eu não posso romantizar o tema e Uhum. ter essa associação com saúde mental, porque o investimento é alto, o retorno é médio e longo prazo, então eu preciso achar o equilíbrio ali da balança e justamente trazer você, por exemplo, para poder me ajudar nessas empresas que estão necessitando com o indivíduo. E eu acho interessante isso, porque assim, do que você falou, me vieram duas coisas. Primeiro, que a produtividade, então, não está relacionado somente à estratégia técnica. Lógico que tem um olhar técnico, mas não é só sobre isso. E a segunda coisa que me veio também você falando é sobre o reflexo, né? A empresa é reflexo do dono da empresa, né? A equipe é reflexo do gestor. Quando a gente fala sobre cuidar da saúde emocional, a gente também tem que começar primeiro nesses líderes, né, nesses supervisores e gestores, para que eles possam ser também exemplos e que eles consigam passar essa importância, né, para a sua equipe ali e, consequentemente, para a sua empresa. Mas vamos lá. Então, eu tô cheia de perguntas aqui para você. Quais são os primeiros indicadores que começam a mudar quando uma equipe está emocionalmente sobrecarregada? Quais são os principais? Na verdade, o que a gente acha de problemas e desafios nos indicadores, o problema já está estabelecido se for com questões de saúde emocional Sim. ali, de saúde mental. Então, o indicador ele é apenas uma identificação do problema. É como se fosse, eu estou com febre, você vai colocar o termômetro. Então, eu venho com o termômetro, vejo, opa, a temperatura está 40, está 39, precisa remediar ali, preciso entrar com a droga, Medicação. com a medicação. Então, qual é o meu papel? Identificar que temperatura que está, Uhum. quais são os setores que estão com febre Sim, e a gente perfeito. vem remediar. Só que é, ali só é uma identificação, porque a febre também, fazendo uma associação, né? A febre é uma reação que o corpo tem para algo que está errado dentro do corpo. Então, opa, se eu abro a mente e os olhos para isso, e com a visão externa do negócio, eu vejo que, pera lá, esta área, por exemplo, a área comercial tem um certo problema ali de que está fechando poucos contratos, de que a taxa de conversão, que é ali, em cada reunião que eu faço, eu consigo converter aquilo no negócio, está baixa. Poxa, tem muito cliente reclamando de atendimento. Então, isso são os indicadores. Agora, quando eu começo a olhar ali o indivíduo, quem é que está fazendo essa atividade? Quem é Uhum. que está executando essa atividade? Porque eu tenho quatro pessoas, três performam e um não performa. Porque eu tenho aqui cinco pessoas, quatro delas não estão performando e uma está performando. Então, essa análise individual, e aí é olho no olho. Preciso conversar com o colaborador, preciso entender qual é o dia a dia dele ali,
que a gente chama de descrição de atividades, né? O que é que ele faz de 8 às 12, de 1 às 17. Então, esse olhar, que é um olhar técnico, me ajuda a identificar se o indivíduo tem algum problema ali emocional, está desregulado, Sobrecarga, né? sobrecarga. Muitas vezes ele traz um problema familiar, um problema externo para dentro da organização, e aí não tem aquele filtro suficiente e acaba passando isso para outros colaboradores. Então, o desafio que eu tenho é conseguir identificar isso, trazer um e-mail, por exemplo, para resolver esse problema, que é uma parte técnica também, não Sim, deixa de sim. ser, balizar ali a questão financeira com o empresário obviamente, capacitar, treinar esse líder para que eu possa resolver esse problema. Então, É basicamente, interessante isso, Matheus, sobre o meu olhar, né, da técnica da ginástica emocional dentro das empresas, assim como eu fiz, inclusive com uma das empresas que você atua, é a avaliação corporal de cada indivíduo. Quando você fala aí de olho no olho, quando a gente identifica que através da postura, através do corpo, aquela pessoa tem comportamentos ou tem uma personalidade que puxa mais para determinadas funções. Então, se eu tenho uma pessoa, eu até coloquei isso no relatório técnico, né? Uma pessoa mais quadrada, né? Ombros largos, quadril largo, aquele formato de corpo me traz uma visão sobre a sua personalidade. E aquela personalidade, ela pode ser encaixada ou no setor comercial, ou no setor de marketing, ela pode ser aproveitada. Aquele indivíduo pode ser melhor aproveitado em determinados ambientes do trabalho, de acordo com essa visão corporal. Então, assim, o corpo me conta a história sobre as habilidades daquele colaborador, daquele gestor. E isso pode ser uma maneira também de performar. Isso também pode ser uma maneira de trazer mais resultados, de trazer mais produtividade dentro das empresas. Você concorda? concordo. E trazendo esse ponto aí que você falou, eu me lembro desse relatório técnico que você trouxe, e eu peguei o telefone e te liguei Foi. e falei, poxa, Emei, com uma só dinâmica, parece que você está no dia a dia aqui da empresa. Sim. Eu também não fico 24 horas, não estou de segunda a sexta, mas todos os momentos que eu tive foi a mesma percepção daquele relatório. Apresentei aos donos, aos sócios, e eles falaram, cara, parece que está aqui no dia a dia. Então, é claro que quando a gente tem algo desse tipo, um relatório técnico, não basta apenas identificar o problema, a gente precisa desenvolver ações para que possam resolver aí determinadas áreas, e é isso que a gente está tocando de lá para cá. Mas, assim, essa questão comportamental, eu me lembro que em uma das empresas, o gestor me ligou e falou assim: poxa, Matheus, eu identifiquei que tal pessoa tem um potencial muito grande de crescimento dentro da empresa, mas por algum motivo está faltando algo. Aí eu falei com ele assim, cara, o que está faltando nele é o comportamento para que ele possa chegar nesse cargo. Então, antes mesmo da gente subir, eu preciso me comportar como tal. Então, ele falou, poxa, você me ajuda nesse sentido? Eu falei, claro, peguei o telefone e liguei para o colaborador. E aí disse todas as potencialidades que ele tinha, disse todos os desafios que ele eventualmente vai ter, tanto no trabalho atual, quanto no, se ele desenvolver aquilo perfeitamente, né, dentro da medida do possível, o quanto de desafio que ele vai ter em assumir um outro cargo, se ele quer isso, se ele visa uma progressão de carreira. Então, quando eu conversei com ele, eu falei assim, ó, cara, você tem que ter determinadas atitudes para você chegar naquele patamar. E essas determinadas atitudes vai muito no sentido da saúde emocional dele. Então, a gente notou que vários dias assim do mês tem dois dias que ele oscila na produtividade e acaba prejudicando na performance dele de trabalho. Falei, cara, eu sei que você tem problemas pessoais, todo mundo tem problemas pessoais, só que se você conseguir, em algum dia, falar assim, poxa, eu entrei na empresa, vou criar esse filtro. Claro que a gente não é de ferro, né? Obviamente. Você vai ficar com aquele sentimento. Mas o que a gente não pode fazer é transparecer, reverberar aquilo e trazer aquele desconforto que você tem negativo para a equipe, para o nosso par, que isso prejudica na performance. Falei, no dia que você tiver essa mudança de chave, tenha certeza que você já está lá nesse cargo. Então depende muito mais de você do que efetivamente de uma oportunidade que a empresa está dando, porque aquela vaga está aberta. Então a gente prefere dar o privilégio Aproveitar. a aproveitar E mesmo que ele oscile e que seja, que tenha momentos assim que
nem sempre a gente vai estar bem, né, entregando o nosso maior potencial ali para a empresa, existe a ginástica emocional, que são os exercícios, micropráticas que fazem você elevar o seu, potencializar o seu foco, a sua concentração, a sua motivação, são exercícios práticos no corpo que aumenta mais ainda todas essas suas habilidades dentro do ambiente de trabalho, porque a gente passa mais tempo dentro do ambiente de trabalho do que fora. Então, executar esses movimentos, que são movimentos do corpo mesmo, dentro do ambiente de trabalho, em momentos específicos, 1, 2 vezes na semana, ali com as pessoas do seu trabalho também, isso é muito importante, essa integração ali com a equipe, e faz toda a diferença caso aquele colaborador esteja oscilando demais. Então, quando a empresa, Matheus, ignora a saúde emocional, onde isso aparece financeiramente? Logo no faturamento, a equipe comercial não performa mais. E hoje o coração da empresa, coração e o cérebro da empresa, meu amigo, é comercial. Se não tiver comercial, se não tiver venda, não tem empresa. Então, o time comercial ali, que assim são perfis muito diferentes, né? Quando a gente entra numa organização que a gente vai logo para a equipe comercial, todo mundo é muito extravagante, conversa uma barulhada imensa no setor. Quando você vai para a área de back-office ali, para a área operacional, a galera é mais centrada, todo mundo é mais analítico, mais técnico. Então, o ambiente ele não tem tanta zoada, cada um ali trabalha, um depende do trabalho do outro, mas cada um dentro da sua estação de trabalho ali. E tem os momentos de Sim. compartilhar ideias e conversar e tudo mais. Só que você vê um perfil muito diferente. Então, quando tem um problema desse, de saúde emocional, ou até que os donos estão com a pressão absurda e despejando isso ali sem uma direção, sem uma estratégia por trás, a equipe a equipe comercial começa a ficar desestimulada, desmotivada, né? Na verdade, ninguém motiva ninguém. Mas quando você traz todos os dias, no dia a dia ali, uma injeção de desestímulo, não tem ser humano que aguente. A pessoa começa a se estimular. Os bons vão embora, os ruins ficam com baixa performance e depois está estabelecido o problema nas empresas. Então, assim, quando a gente se preocupa com a saúde mental, não é só a preocupação com o indivíduo, isso precisa ter, precisa existir. Mas quando a gente fala de empresa, a empresa precisa ter sustentabilidade. E para ter sustentabilidade, precisa de venda, precisa ter comercial. Então, é aquele equilíbrio, né? Aquela balança. A gente não pode romantizar o tema, mas ó, aquele equilíbrio, aquela preocupação com o indivíduo tanto como ser humano, para que ele extraia a melhor performance dele, e de outro lado, ele dar aquilo que a empresa precisa e que sustenta, então sustenta todo o ecossistema ali que está estabelecido. Acho que é essa a chave assim, sabe? É interessante quando você fala das estações, né, dentro do ambiente da empresa, é que, obviamente, você, na sua função, você tem esse olhar, e eu já venho logo para o lugar mais de, como você disse, o comercial é o coração da empresa. Então, seria, por exemplo, um ambiente de trabalho onde, levando a ginástica emocional, né, os exercícios corporais, a gente teria que literalmente trabalhar essa parte do coração, essa parte dos braços, essa parte da comunicação, né, como você falou, porque são colaboradores e são pessoas que estão ali que precisam muito de esse estímulo, né, de expressão, de persuadir, de vender, e isso vem aqui, né, do coração, dessa motivação que pode ser interna, né, eu entendi que você falou que ninguém motiva, né, no caso, outra pessoa, Sim. mas existe uma motivação interna de estar ali, né, então é estimular através desses exercícios e de dinâmicas também, essa motivação interna que está dentro de cada um e está exatamente no coração. Então, achei bem legal você trazer essa analogia, assim, dessa parte do corpo. O quanto a cultura da empresa, Matheus, influencia na saúde emocional das empresas? Não vou dizer 100%, porque, mas 99,9% influencia. E a cultura ela é muito estabelecida. Quando eu tenho um recorte ali de micro e pequenas empresas, o que mais influencia na cultura das empresas são os donos. São os donos. Então, assim, se o dono tá com desajuste emocional, a empresa toda fica. Porque imagina só, um dono que chega desequilibrado, ou até um gestor ali, vamos falar de uma empresa um pouco maior que tem diretores.
chega um diretor que está desestabilizado. Teve um problema dentro de casa, teve uma pressão externa e trouxe isso para o ambiente de trabalho. E a partir daquele momento, ele esquece absolutamente o que foi definido de estratégia. Sim. Ele esquece qual é a descrição do cargo da pessoa, qual é a responsabilidade do cargo, para que direção ela está indo. Então as pessoas elas começam a se sentir inseguras, desconfiadas, e a partir disso a produtividade começa a cair. E quando se tem um dono, um gestor, um líder que age desta maneira, de novo, os bons vão embora e os ruins ficam ali que nem ostra. Se deixar, se aposenta e o rombo fica para o empresário. Então, assim, este problema de saúde mental, ele começa com um indivíduo, passa para outro, e aí quando você vê, o ambiente já está todo corrompido. Então, a cultura lá embaixo, cultura fraca. Então, assim, isso tem 99,9% de influência na cultura organizacional da empresa. Eu acho que você já respondeu a minha outra pergunta, que é: um líder desregulado impacta a equipe toda, não é isso? É demais, assim. E o pior, ele não só impacta a equipe toda, como ele deixa um problema de médio e longo prazo. Porque quando eu estou falando, dá um exemplo de uma clínica que eu atendi e que o líder ali da recepção, vou falar, o líder da recepção comercial ali era uma pessoa muito ríspida, com a comunicação muito trucada, não escutava os seus liderados. E não sou eu que identifiquei isso, não. Foram os liderados que me contaram, que falaram comigo. E quando a gente vê na totalidade muitos colaboradores ali reclamando daquele tipo, cara, tem algum problema. Então não é simplesmente tirar o líder e colocar outro. Porque o problema já está estabelecido. Sim. Então, essa questão de influência da liderança, como um indivíduo, como um gestor, cara, a gente tem que ficar o tempo todo preocupado, estudar sobre o tema, conversar com a EMEI, contratar uma pessoa que entenda sobre o assunto, para que a gente possa ficar centrado. Então, a gente só consegue performar na vida se a gente tiver ali o equilíbrio, tiver centrado e saber o que a gente quer, qual a direção que quer. Obviamente que em alguns momentos a gente vai ter algum desequilíbrio Sim. emocional, faz parte. Mas tudo é aquilo como a gente vai reagir. Então, eu tive um problema, tenho aquele desequilíbrio ali, mas, poxa, qual é a minha reação hoje? Então, o líder, ele jamais pode transparecer isso para os seus liderados, porque você perde a confiança, perdeu a confiança de seus liderados, perde produtividade, enfim. Aí ruiu, né, a equipe, não tem mais equipe. Ok, muito bom, Matheus. A gente está chegando no final do podcast, do Já, episódio. Passa rápido, né? Mas foi muito bom. já. Eu quero trazer como proposta agora a gente literalmente respirar, né? Eu sempre falo os objetivos de eu ter escolhido esse nome, o porquê eu respirar, porque eu acredito na pausa para a gente respirar, para a gente recarregar ou descarregar através do nosso corpo, através de práticas corporais que regulam até mesmo as nossas emoções. Quando estamos regulados, nós estamos motivados, estamos mais focados, mais concentrados, produzimos muito mais. Então, a minha ideia agora desse respirar é o seguinte: a gente vai ficar sentado aqui mesmo, relaxa as pernas. Eu quero trazer a mesma analogia que você fez aí do comercial ser o coração de uma empresa e dizer que a extensão do nosso coração são os nossos braços. Os nossos braços, eles, literalmente, a gente vê isso até na função mecânica mesmo. O braço é o que pega as coisas, né? O que puxa para perto ou que talvez afasta também. Então, o braço é um limitador físico, mas um limitador emocional também. Então, a gente vai fazer um respirar com movimentos de braços. Então, a gente vai fechar os olhos, tá? Primeiro a gente respira bem fundo, a gente vai puxar o ar pelo nariz e vai soltar lentamente pela boca. E nós vamos esticar os nossos braços para frente. Primeiro a gente vai esticar e a gente vai criar bastante tensão no nosso braço. Pode colocar os dedos para cima ou pode colocar os dedos para baixo, mas eu quero que, sem provocar grandes movimentos, você cria intenção mesmo, sabe? Intenção de empurrar ou intenção de puxar, fechando as mãos. O que você quiser no momento. Não existe regra, tá? Existe o seu sentir
no momento. Então, eu tô aqui com as minhas mãos fechadas, porque eu tô querendo pegar várias coisas mesmo. Nesse momento, eu quero muita coisa perto de mim. Só tô querendo me alongar. Então, pronto, então é chique. Eu quero que você fique nessa intenção desse movimento aí bem forte e respire. Puxa o ar, solte nessa posição. Puxa o ar e solta. E relaxa os braços. E agora, relaxada, a gente vai dar uma chacoalhada, tá? Chacoalhada mesmo, soltar os braços. Liberar as tensões também. Coloca as duas mãos agora no coração. Respira mais uma vez. Pode voltar. Essa é uma prática, Matheus, de respirar, mas usar os braços, né? Essa limitação física ou emocional, chacoalhar para descarregar, esticar para carregar, enfim. É só uma pequena parte do meu trabalho e convido vocês a se sentir, de participar, de colocar isso na sua vida pessoal ou profissional, dentro do ambiente corporativo, como parte, como ferramenta de aumentar os seus resultados dentro da empresa. Vou deixar as minhas redes sociais aqui e deixo esse espaço agora, abre esse espaço para você falar um pouco do seu trabalho também, Matheus, onde as pessoas te encontram, como você pode ser o cara que vai destravar as empresas do mundo. Me fala aí. Boa. Primeiro, meu Instagram, né? Sim. mateusmoura.rocha. Tem o meu LinkedIn também, se pesquisar Matheus Rocha de Moura, vai achar facilmente. Então, assim, para me encontrar nas redes sociais, e aí você falar com a minha equipe lá comercial, para a gente fazer primeiro um raio-x, um diagnóstico dentro da empresa, para a gente poder entender ali que cenário que você está. Mas eu estou com um público, um segmento muito específico hoje, que são de clínicas, né? Clínicas médicas, terapêuticas, de odontologia, clínicas da área de saúde, estética, da área de saúde ali, e corretoras de seguros. Porque foi o que eu me apaixonei, é o que nos meus cases, foi o que eu trouxe mais resultado, construí vários cases de sucesso, então é nesse público hoje que eu estou focando, até por conta da bagagem que eu adquiri, né, dessa experiência, da preocupação também, esses dois públicos, corretores e clínicas, eles estão muito preocupados com essa questão de crescimento Sim. da empresa em si, do crescimento dos seus colaboradores. Então, foi um caminho que eu achei bem interessante para poder seguir. E meus finalmente, primeiro, né, já falei isso, agradecer a Aimee desse convite, antes de estar aqui falando sobre o aspecto profissional, e minha amiga pessoal, e fui padrinho do seu casamento, Ai, meu Deus. para Agora no final a gente fala. lembrar Deus, disso, conheço o Matheus de anos. disso. Então, assim, eu sou fãzaço do seu trabalho. Obrigada. A gente precisa, inclusive, disseminar isso mais para dentro das Sim. empresas, porque eu vejo de perto, assim, que conseguimos, com sua dinâmica, com seu trabalho, trazer um retorno ali financeiro para a empresa bem interessante. Então, eu acho que é essa mensagem que eu quero deixar. A gente tem que se preocupar, sim, com o indivíduo, com a saúde emocional, dos donos, dos gestores, dos líderes, dos colaboradores. Sim, a sociedade precisa disso, né? Com certeza. Então, agradecer também, Teu. Agora eu posso falar Teu mais à vontade, que a gente tá no final. Matheus também, amigo de infância, amigo da esposa, amigo da filha, enfim, relações muito próximas. É muito especial ter você aqui nesse momento, assim, nesse lugar profissional, que a gente se vê muito tempo como amigo, mas é muito bom quando a gente também amadurece as relações de amizade nesse lugar de estar dentro de casa, de estar dentro dos momentos de lazer, mas também de estar dentro de um momento de uma conversa séria, né? Uma conversa importante. Dizer que a ginástica emocional, ela compreende também a parte da leitura corporal, então tem uma análise corporal emocional que é feita, os exercícios e as práticas de movimentos que regulam as emoções, feedbacks, né, das equipes, e dizer que estamos juntos nessa também. Matheus também é um grande
apoiador dessa minha proposta de trabalho e estamos aqui de mãos dadas para levar isso para mais e mais empresas. E se você gostou desse podcast, já segue aqui o canal, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Que mais? Dá o like. Obrigada. Aqui estão me lembrando, porque eu não estou acostumada a falar esse tipo de coisa, mas agora eu vou me acostumar. E é isso, muito obrigada. Até o próximo episódio. Mas não esqueça, antes de terminar, antes de reagir, para e respira. Um beijo, até a próxima.